É possível fazer nicho em parede de EPS? É claro que é. Acompanha aí. Você ainda constrói com tijolo? Bom, essa é uma dúvida bem recorrente. É possível, Gabriel, fazer nicho, né, cortar a parede de EPS, já que ela é estrutural? E é uma dúvida realmente importante, porque isso quer dizer, quem pergunta isso, né, quer dizer que a pessoa realmente entendeu o conceito estrutural da edificação, que as paredes são estrutura, então você não pode sair derrubando assim como você não poderia sair cortando pilar de concreto armado, não é verdade? Mas é perfeitamente possível. Assim como é possível você ter aberturas na sua casa de EPS, né? A casa de EPS pode ter a janela, pode ter porta, assim como qualquer outra casa. Então por que não poderia ter mais um recorte para fazer um nicho? E eu estou fazendo essa comparação com as aberturas porque, de fato, para critério de projeto, é essa comparação que deve ser feita. Então você não pode sair abrindo nicho em paredes quaisquer que não foram previstas no cálculo. É preciso haver autorização do engenheiro calculista, ou você deve apresentar isso antes dele fazer o projeto, né? Ó, eu quero ter um nicho aqui, um nicho acolá. Porque na hora dos cálculos, nós calculistas monolith vamos considerar aquele nicho como uma abertura. E é muito interessante que você faça nicho embaixo de aberturas, né? No caso de banheiro, geralmente essa é a tendência, né? Você colocar um nicho, como esse caso aqui, abaixo da janela. Por quê? Porque onde tem abertura, para critério de projeto, já é considerado que não há parede nem de cima a baixo. No máximo é considerado no projeto o peso próprio do peitoril, da parte de baixo aqui. Mas para a laje, essa parte aqui de baixo não tem relevância. Então, quando a gente está calculando uma obra em EPS, ou qualquer obra de paredes estruturais, né, alvenaria estrutural, paredes de concreto, enfim, pré-fabricados, onde tem abertura, você não tem parede para suportar essa laje. E a parede de baixo não tem contribuição para suportar. Então, entende-se que ao longo dessa espessura não tem parede. Então, aqui para baixo, você pode eliminar. Na verdade, estruturalmente falando, você poderia cortar essa parede de cima a baixo, porque, de fato, a consideração de projeto é essa, de que é um bordo livre para essas duas paredes. Então, aqui embaixo, tranquilo. Mesmo que não tenha sido previsto no seu projeto, pode fazer abertura nessa região sem problema nenhum, porque a estrutura já está considerando essa abertura em cima. Agora, para fazer um nicho em outra região, é preciso conversar com o calculista, com o projetista, para que ele considere, antes de fazer o seu projeto, né, ou se você trouxe essa demanda para ele depois, que ele verifique se a parede continua resistindo, mesmo você cortando ela. E aí você faz o corte realmente como você quiser, porque vai ser uma abertura considerada completamente. Então, é claro, o nicho você não vai cortar a parede de fora a fora, mas estruturalmente falando é como se assim o fizesse. Você pode fazer um corte, cortar a malha realmente desse lado, chegar até do outro lado e aí fazer reboco, né, colocar pedra, piso, enfim, para fazer o seu nicho. Mas é uma região que é considerada como uma abertura. Executivamente, já entrando nesse detalhe, como que a gente faria? Aqui deixaram para cortar depois, né? Há um caminho mais fácil para se fazer isso. Você primeiro reboca a parede pelo lado de fora do banheiro, deixa a parede rebocada, e aí pelo lado do banheiro, estando ainda branquinha, com a malha exposta, você vem, corta a malha, né? Marca ali, se possível com a canetinha, tirando as medidas, tudo bonitinho, corta a malha, tira a malha, derrete o EPS nessa região, pode até colocar formas de madeira, fazendo ali o retângulozinho do seu nicho, e aí depois você vem com a projeção de argamassa, claro, fecha, né? É importante colocar um madeirite, alguma coisa para tapar, para não projetar dentro, né, do nicho. Você vem com a projeção de argamassa já entrando nesses cantinhos, e aí você tira aquela forma e já fica o nicho pronto. E o fundo dele já vai ser a argamassa que você projetou lá atrás, pelo outro lado da parede, pela outra face. Claro que você vai precisar regularizar pelo lado de dentro, né, porque ela não vai estar perfeitinha. Você vai derreter o EPS até chegar no reboco de fora, vai regularizar ele lá, e você faz esse preenchimento depois. Então a parede de EPS com o nicho pelo lado do nicho, ela é rebocada depois de o nicho já estar estruturado. Detalhe, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, já falei várias vezes aqui no meu canal, lá no curso Calculista
Monolite eu falo sobre essa consideração de aberturas, que também deve valer para nicho. No curso Monolite, que é o curso de execução, onde eu trato do método completo de construção em EPS, eu falo de um conceito importante no sistema monolítico, que é: nunca deixe o EPS, o isopor, exposto. Ele precisa ter malha cobrindo ele. Então, para onde você olha numa obra de painel monolítico, a malha de aço tem que continuar. Se houve uma falha, um encontro, é onde precisa a malha extra de transpasse para fazer a união entre os elementos. Então, no caso do nicho, você vai cortar a malha, vai derreter o EPS e vai colocar a malha. Você pode ir dobrando a malha mesmo. Nem precisa ser uma malha da mesma bitola, pode ser até uma telinha de galinheiro, alguma coisa, só para estruturar o reboco que vai ficar ali por dentro. Então você abraça toda a região de EPS por dentro até o reboco do lado de lá. E depois sim, você vai argamassar, vai rebocar, vai colocar a sua pedra sem deixar o EPS exposto. Mas sim, pergunta respondida, dá para fazer nicho tranquilamente, especialmente se for abaixo de janela, e se for fora de janela tem que ser verificado. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, ajuda o canal a expandir, a levar esse conteúdo para mais pessoas, para ajudar mais pessoas como você. Se você lembra de algum conhecido, algum colega da área da construção, compartilhe esse vídeo com ele e deixe aqui nos comentários também o que você achou. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, também deixa aqui que eu respondo todos, tá bem? Um abraço.